Mas vem a primeira superlativização. Trazei vós, é entendido por ele como tragas tu. Vai ele sozinho lá e 153 grandes peixes. Deixa comigo. Ninguém chega, ninguém tasca, que essa é minha. Jesus diz alguns dos peixes. O cara traz todos. Que acabaste de apanhar. Aí lá vem ele, sozinho não, ninguém. Em vez de catar uns poucos peixes de dentro, eles eram só 7, 8 pessoas comendo. Para que trazer 153 grandes peixes? Era peixe para fazer uma orgia de peixes. Mas ao invés de pegar alguns, ele pega todos. E o milagre foi que a rede não se rompeu. De tão idiotada foi a ação. Tão estúpida foi a autopurgação. Foi o sacrifício. Foi a compensação. Foi a vontade psicológica de se auto-justificar pelo esforço. Que é algo que existe dentro de todos nós. Parece que não basta que meramente pela palavra Jesus nos diga, tu estás perdoado. Ou não basta que o silêncio de Deus cale o inferno, os céus e todas as vozes, nos dando serenidade e paz. A gente precisa entrar no jogo da compensação. E lá vem ele com os superlativos da culpa. A culpa tende a produzir um indivíduo que, enquanto não fica sarado pela consciência do perdão de Deus, produz um indivíduo em estado de excessos frequentes. É movido de muita culpa que muita gente prega onde deve, onde não deve, o que deve e o que não deve. É movido de culpa que tem gente que atravessa oceanos para fazer compensações. É porque não cuidou bem do pai e da mãe que muita gente se entrega a asilos. Se você for perguntar, é amor? Ele vai dizer, é amor por esses velhinhos que eu amo tanto. Quem dera fosse mesmo. Mas muitas vezes o cara está cuidando do pai que ele esqueceu, da mãe que ele esqueceu, de quem ele não cuidou, em outros, e não é de alguns, é de todos. Porque ele também tem ainda uma tia que vive, ele não cuida, um outro que vive e ele não presta atenção. É pouca gente para resolver a culpa dele, ele tem que adotar logo uma multidão. Os mecanismos dessa natureza são inúmeros, ganham fisionomias as mais diversas e por trás de grandes esforços humanos que não foram produzidos pelo constrangimento da graça, pela consciência do amor. Na maioria das vezes, o que existe é culpa em operação. É missão por causa de culpa, pregação por causa de culpa, ação missional por causa de culpa, solidariedade culposa, enfim, culpa latente na base do ser de uma quantidade enorme de pessoas, de uma quantidade infinita de atividades que não são qualificadas pela consciência livre do amor, mas são definidas pela pulsão latente de uma culpa nunca resolvida, porque o perdão de Deus nunca se internalizou em nós como consciência serena que nos faz agir, não por causa de um impulso compensatório, mas simplesmente porque o amor de Cristo nos constranja a que assim seja. Outra coisa sobre fenômenos da alma, aqui neste lugar, além da culpa e dos mecanismos de compensação que ela produz, tem o fato de que eles estão na presença de Jesus e nenhum deles tem coragem de perguntar: quem és tu? Por que será que eles
primeiro precisariam perguntar: quem és tu? E em segundo lugar, por que não tem coragem de perguntar: quem és tu? Bom, do ponto de vista fenomenológico, eles poderiam perguntar: quem és tu? Porque Jesus estava diante deles, mas quem está diante deles é um Jesus transhistorificado. É um Jesus sem as contingências do tempo e espaço. Eles tinham convivido 3 anos e meio com um Jesus contingencializado. Um Jesus com 33 anos de idade, quando ficava queimado, ficava todo ardido. No inverno ele ficava mais branco. Eles viram marcas daqueles 3 anos se imporem na face de Jesus. Eles viram todos os elementos da contingência. Olhem bem aqui para mim, eu estou todo contingencializado por quase 58 anos de existência vivida do jeito que eu vivi, vindo de onde eu vim. A maioria dos amazonenses, me dizem os oftalmologistas, tem uma pelezinha que vai crescendo com o tempo aqui nos olhos por causa do excesso de umidade lá da região. Eu tenho. E a maioria dos meus conterrâneos tem também. São contingências, circunstâncias. Se olhar um pouquinho aqui, tem um negócio que foi um taco com um prego que eu levei, uma cacetada que entrou aqui, aí ficou por aqui. Quando eu faço assim nos olhos, tem um corte por aqui que você percebe num dos lados, eu já nem sei qual deles é. Foi uma entrada de cabeça numa quina. Pá! Pô! Tem um monte de marcas que você vai adquirindo. Ontem eu dei uma virada assim no espelho, sem nem querer, eu fui pegar uma outra coisa no quarto do hotel, aí tinha um reflexo de um espelho no outro, e eu vi um sinal aqui grande da minha costa crescendo. Eu falei: epa, que negócio interessante, tô ficando velho mesmo, né? À medida que o papai foi ficando velho, ele foi ficando cheio de sinais para lá e para cá. Tinha um grande aqui. São contingências, são circunstâncias inevitáveis. Então, primeiro, Jesus estava agora ressuscitado, descontingenciado, transhistorificado, de modo que a fisionomia era a mesma, tudo era o mesmo, mas havia um redimensionamento. É como alguém que vem de uma outra dimensão para esta. Mas meu Deus, aonde estão as marcas do que era antes e agora já não estão aqui, exceto as que ele preservou como signo da história. Mas no mais, ele está todo ressuscitado e glorificado. Primeira razão, porque não perguntam: quem és tu? A segunda razão é porque todos eles no coração estão vivendo a ambiguidade de dizer: ora, nós sabemos que ele é. Nós somos os que sabem que ele ressuscitaria de entre os mortos. Por que nós precisamos fazer essa pergunta de uma gnose, de um conhecimento imediato, se o nosso coração não pode acolher simplesmente a palavra que ele dissera e a factualidade que sobre nós se impõe com a concreção de alguém que pode ser tocado, apalpado, que ele mesmo faz fogo, acende um braseiro, bota peixes que a gente não sabe de onde ele trouxe, mas todos os peixes são dele. Perguntar quem ele é uma redundância ao mesmo tempo. O nosso coração gostaria de ter a coragem dessa redundância, porque o nosso coração precisa de repetições e de repetições e de repetições e de repetições que nos digam: sim, sou eu, sim, sou eu, sim, sou eu, todo dia. Mas há essa vergonha, E eu sei que vocês estão me entendendo de como a alma da gente funciona nessa perspectiva, uma quantidade enorme de vezes, onde a vontade é dizer: és tu, Senhor, és tu. Embora o coração saiba
embora o coração tenha que saber, embora o coração não tenha por que não saber, mas a nossa necessidade de gnoses, de conhecimentos afirmados, repetidos, recalcados, é tão grande que a gente quer todo dia querer saber outra vez: és tu mesmo. Mas no coração deles, aquela culpa que os fizera resultado do fato de que eles fugiram, latejava ainda e os impede de fazer essa pergunta, embora no coração eles soubessem que era o Senhor. Aí tem um braseiro. É outro momento de circunstancialização da cura e da terapia da cura. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde a palavra grega braseiro é usada. Uma é na casa de Caifás, onde Pedro negou a Jesus, onde se diz que eles estavam reunidos em torno de um braseiro. E no grego é exatamente a mesma palavra, braseiro. E aqui, no mar de Tiberíades, aonde eles viram um braseiro. Pedro está vindo de um braseiro para outro braseiro. Lá é um braseiro de culpa. É um braseiro de negação 3 vezes. Não sou eu, não conheço, nunca vi. Já disse que não sei quem é este homem e você vai para... Em torno do braseiro. Aqui um outro braseiro. Silêncio de uma madrugada. Com o testemunho de alguns amigos, de alguns irmãos presentes. Se assentam em volta do braseiro. E Jesus não pergunta a Pedro: escuta, Pedro, tu és Pedro? Eu te conheço de algum lugar? Essa é a diferença fundamental entre nós e Jesus. Que os melhores de nós ainda sentem uma tentação enorme de relembrar o ocorrido. Os melhores de nós. Os mais libertos entre nós. Os mais santificados entre nós. Os mais transcendentemente elevados na consciência entre nós, ainda derrapamos na necessidade ou explícita e objetivamente, ou implícita e subjetivamente, de no coração, quando não fala com a boca, no coração diz: me deu vontade de dizer. Às vezes a gente apenas se educa para não falar, mas a maldadezinha do coração não consegue não repetir a vibração da energia que olha e diz: escuta, tu és tu mesmo. Ou eu não te disse que seria? Lembras de como eu te falei? Essa é uma das coisas mais desgraçadas que existem dentro de nós. Essa necessidade de repassar algumas coisas. Tem coisas que precisam ser repassadas. Tem outras que não precisam ser repassadas. As que precisam ser repassadas são as que não foram internalizadas. As que foram internalizadas não precisam ser repassadas. E no coração de Pedro tinha sido internalizado, era óbvio. Ele estivera lá, correra para a tumba, junto com João, para ver se era Jesus mesmo, ouvir o testemunho de Madalena, vir ao Senhor, acolher o recado, encontrar com ele, agora estava aqui. Não tinha necessidade de nada, de pergunta nenhuma. Estava tudo dentro já. A gente não pode avaliar o que tem que ser repassado e o que não tem que ser repassado pela gravidade da ocorrência, mas única e exclusivamente por um critério, pela internalização ou não daquela consciência. Porque se internalizou a consciência, passa por cima. Se não internalizou a consciência, por amor àquela consciência, às vezes a gente tem que perguntar: escuta, você já conseguiu enxergar, processar isto aqui? Porque isto aqui aconteceu, isto aqui existe, não dá para fingir que não aconteceu.
Mas se o coração já internalizou, já expressou, já chorou amargamente, já se agarrou com árvores, já deu soco em carvalhal, já se machucou de agonia, já disse, meu Deus, eu sou uma bosta. Para quê? Para que de novo? Para que outra vez? Para que rebostificar a alma do cara? Para quê? Ele está aqui. Está dando sinais de uma superlativização, inclusive adoecida. Em vez de ir com outros pegar, vai sozinho pegar tudo, ao invés de trazer alguns peixes, traz tudo que é peixe. Está dando todos os sinais de um exagero de auto-redenção. Jesus não toca no assunto, só cria o cenário. É fogo contra fogo. É o braseiro da culpa agora com a lareira do perdão. Lá era um braseiro de agonia, aqui é uma lareira de aconchego. Aqui é uma refeição. Lá Pedro está se comendo vivo. Aqui Jesus está dando de comer a eles. Mesmos elementos se sobrepondo a uma mente doída. E não raramente é assim que Deus faz. Não raramente é assim que Deus faz. Quando um dia um galo cantou, ele não faz o outro cantar. Frequentemente ele faz ondas quebrarem no silêncio de uma madrugada, diante de um braseiro que já não tem em si as imagens da labareda da culpa, mas carregam consigo o fogo que faz alimento para o corpo, para a alma, para o espírito, e que produz o acolhimento de uma comunhão, que já não é mais um braseiro de acusação, mas é uma lareira de inclusão no coração. Aí tem um terceiro elemento nessa história. É quando eles acabam de comer. E aí a única coisa que interessa a Jesus não tem nada a ver com o que deu em você, rapaz. Nunca esperei isso de ti. Não. Só tem uma coisa que interessa a Deus, que deveria interessar também a nós, em qualquer que seja o vínculo que a gente queira preservar. Em qualquer circunstância, nós somos chamados a amar e a perdoar sempre. Ao inimigo a gente ama e ora por ele, embora não sejamos amigos dele. Embora não gostemos do modo como ele se comporta, nós o amamos. É isso que os cristãos parece que não conseguem entender nunca. Ontem alguém me perguntou lá no Facebook, escuta, você gosta do Silas Malafaia? Falei, não, se eu disser que eu gosto, eu estou dizendo que eu gosto de algo que é contra a minha alma, o evangelho e a consciência de tudo. Agora, eu amo o Silas Malafaia. Gostar a gente leva para casa. Gostar, a gente diz, oh, que cheiroso, é uma afinidade. Gostar é identificação. Gostar é o que faz também uma amizade. Gostar é o que gera paquera, gera namoro, pode desembocar em casamento. Agora, amor não necessariamente. Às vezes e frequentemente você ama quem você não gosta pelo que ele faz. Você ama o que ele faz. Você não ama o que ele faz, mas você o ama. Você não gosta de quem a pessoa se tornou, mas a ama na esperança de que ela se torne outra coisa. E por ela ora, e por ela pede a Deus, e por ela deseja o bem, e não torce pelo mal dela jamais, e não quer vê-la quebrando a cara, nem se destruindo, nem se estrupiando, nem se arrebentando.
ora pelo que persegue você, ama aquele que não te ama e que não gosta de você e pede a Deus por ele, para que a graça dele alcance, mas a honestidade manda dizer, eu não gosto. Como Jesus não gostava do que Herodes fazia, como não gostava do que os fariseus faziam, como não gostava de um monte de coisas. E ele nos ensinou a diferença entre amar e gostar. Gostar é afinidade, amar transcende as afinidades e frequentemente vai para além de todas as contradições no desejo do bem pelo outro, ainda que você confronte e que os imediatos entendam aquilo de outro modo, mas o desejo do seu coração sempre é que alguma coisa da luz de Deus, da graça de Deus, ali se acenda, ou quando você não pode confrontar, Jesus diz, aquiete-se e ore. Mas não necessariamente tendo que gostar. Eu posso vir a gostar. Agora, enquanto eu não gosto, eu amo. Se essa consciência não entra em nós não vamos muito a lugar nenhum na vida. Pois bem, chega Jesus para Pedro e apenas quer saber de uma coisa. Pedro, tu me amas? E a primeira palavra que ele usa no texto original aqui do Novo Testamento é a palavra que evoca relacionalidade fraterna. Tu gostas de mim? A gente é amigo? Porque é isso que a palavra filéu no grego significava, vínculo de fraternidade. Primeira coisa de Jesus olhando para Pedro é, tu me gostas? Eu te faço bem? Minha presença contigo te enternece? Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. Eu gosto, tu és todo gostável. Quem não gostar de ti tá doido. E eu não perdi o juízo, é claro que eu gosto de ti. Que eu te amo. Aí Jesus volta-se uma segunda vez, escuta Pedro, por assim dizer, entendam, é bom ter parte comigo? Tu gostas disto que a gente tem? Aí Pedro diz, eu gosto, Senhor. Aí vem o Senhor pela terceira vez. Diz, olha Pedro, agora eu quero saber o seguinte, mesmo que não seja gostoso, mesmo que doa, mesmo que venha a ser horrível, tu me amas com aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba, que transcende gostar, transcende ser bom, está para além de milagres, está para além de confortos, está para além de aconchegos, está para além de curas, está para além de bem-estar. E se for tudo horrível, se não der para gostar do que está acontecendo, eu quero saber, tu és capaz de me amar para além do gostar da existência? Teu amor por mim pode passar para além do prazer do momento e tu me amares como Deus nos ama. Aí Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a ele pela terceira vez e disse, Senhor, olha aqui para dentro de mim, não adianta eu me explicar, o que eu vou te dizer, o que eu tenho para provar? E é só nesse momento em que cessam as explicações, cessam as demonstrações, cessa o puxar de rede cheia, cessam os excessos. E Pedro simplesmente diz, tu sabes todas as coisas, olha aqui dentro de mim. Olha aqui dentro de mim. Porque aqui dentro de mim, com todos os meus pecados, com todas as minhas relatividades,
A única coisa que eu tenho para te dizer é que tu mesmo, que sabes todas as coisas, tu me sabes. E tu sabes que eu te amo, apesar de mim. Aí Jesus se levanta e diz: vem comigo. E eles vão andando. À medida em que eles vão andando, de repente Pedro ouve um roçar de pés na areia atrás. Aí ele olha e vê que João, mais jovem, companheiro de indústria pesqueira desde sempre, que tinha uma afinidade relacional com Jesus que alguns deles não tinham, talvez por ser mais jovem, talvez pela meiguice, talvez pelo temperamento. Ele tinha essa liberdade de botar o peito na cabeça de Jesus, que não era um ancião, era só um rapaz de 33 anos de idade. Eu sou um homem velho comparado com ele. Aí ele vê João andando atrás, porque Jesus tinha dito a Pedro algo que deixou Pedro pensativo. Quando lhe disse: olha, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, guarda isto. Lembra de quando tu eras bem mais jovem aqui na Galileia, como tu eras o Pedro das candangas, para lá e para cá, fazias e decidias, essa tua impetuosidade fulminante, como tu eras tão cheio de ímpeto. Eu vou te dizer uma coisa, vai chegar o dia em que tu não vais ter mais nem o poder de te vestires. Tu vais estender a mão para que um outro te vista. E tu vais ser levado para onde tu não queres. E João diz, acrescenta, depois do ocorrido, porque Pedro morreu no meio dos anos 60. E João veio a escrever esse evangelho já 15, 20 anos depois da morte de Pedro e de Paulo. João acrescenta, diz: esse foi o modo de Jesus dizer a Pedro sobre o gênero de morte pelo qual Pedro haveria de glorificar a Deus. E de algum modo Pedro entendeu que Jesus estava falando dos últimos dias dele, da impotência dele, da fragilidade dele, da dependência dele, de como ele ficaria à mercê de caprichos, de como ele tinha que aprender a amar a Jesus e não só gostar de Jesus, porque chegaria um dia em que ele não iria gostar de nada que fariam com ele, mas se ele amasse a Jesus, para além de gostar das coisas de Jesus, ele aguentaria tudo naquele dia. E a tradição diz que Pedro foi levado em Roma e foi crucificado, levado à colina para ser crucificado, e no último momento ele teria dito, é só uma tradição, nós não temos nenhuma prova, nenhuma comprovação, mas são tradições e ecos antiquíssimos que viajam pela história da igreja, de que Pedro teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Aí Pedro não sabia o que seria, mas sabia que o que Jesus dissera dizia respeito ao desgosto dos últimos dias. Quando a gente tem que amar a Deus sem nenhum gosto, sem nenhum prazer, quando a gente está na mão de outros, quando a impotência abate, você às vezes não consegue mais levantar um braço, um derrame, não consegue mais falar e só baba. É gostoso, não? Tu gostas disso, Pedro? Não, mas tu me amas, eu te amo. A maioria de nós vai ter que aprender a passar do tempo em que a gente gosta das coisas que Deus faz por nós, para entrarmos naquele tempo em que, mesmo quando a gente não gosta, a gente ama.
Esse é o caminho de todos nós. Seja em nós mesmos, seja assistindo a vida de gente que a gente ama impotentemente, sem nada poder fazer. Sendo tomado pela mão, sem autodeterminação. Pedro entendeu o significado. Aí ele, quando vê João vindo atrás, e ele que tinha sabido que o que Jesus dissera dizia respeito à morte dele, ficou tomado por aquela coisa esquisita, né? Poxa, que profecia mais terrível. E quanto a este que está andando aqui atrás, o maninho João? O que vai acontecer com ele, Senhor? Faz parte da morbidez humana não querer que a nossa tragédia seja única, né? Foi Pedro mesmo que, entendendo isso, na epístola que ele escreveu, disse aos irmãos: fiquem, pois, sabendo, ó irmãos todos, que os mesmos sofrimentos que nós estamos enfrentando estão sendo compartilhados por toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Porque a partir dele mesmo ele sabia o que era a natureza humana. Então ele disse: olha, não pensem que vocês estão sofrendo sozinhos, está doendo aqui e em todo lugar também. Existe uma estranha maneira dos humanos às vezes receberem consolação. Vocês já notaram? Quando você compartilha lá, por exemplo, na VMVTV, eu coloco uma história de um cara que não tem as pernas, nem os braços, nem o olho, nem não sei o que, não ouve, se superou, fez isso, foi aquilo. Um monte de gente escreve dizendo assim: ai, que consolação. É, porque existe algo na nossa natureza que parece que precisa pensar que tem gente em estado muito pior do que o nosso, conseguindo vencer. E quanto a este, é só comigo que vai acontecer? Ou vai sobrar para mais alguém essa graça? Tu vais derramar esse dom de padecimento em mais alguém? Para puxar a rede, ele disse que não precisava de ninguém. Agora, para sofrer, ele quer o mundo inteiro com ele. Pelo menos João. E quanto a este? Aí Jesus disse: que te importa? O caminho de cada um de nós é o caminho de cada um de nós. Não se compare com ninguém. A sua dor é a sua dor. A do outro é a dele. Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, mas não compare dores, não compare amores, não compare privilégios, não compare deveres, não compare dons, não compare nada. Cada um leva seu próprio fardo. São trajetórias singulares, irrepetíveis, incompartilháveis, únicas, assim como a pedrinha branca lá de Pérgamo, lembram? É um processo de individuação, de total singularidade. É assim porque o caminho de cada um de nós é um caminho também de absoluta singularidade. Por mais que do lado de fora pareça, por dentro, nada é igual. Nada. O que pode pesar muito para mim, para você pode não ser tão pesado. O que para mim não pesa quase nada, para você pode ser horrível. De modo que ninguém sabe, olhando de fora, o que cada coisa significa para cada um outro. Nenhum de nós. E quanto a este? Quanto a este, it's none of your business, Peter. Você não tem nada a ver com isso. Se eu quiser, por exemplo, que seja o oposto, se eu quiser que ele fique aqui como um Matusalém zumbificado, até que eu volte, quando quer que eu volte, que ele seja uma anomalia histórica, o que tu tens a ver com isto?
Ele vai morrer, mas se eu quiser que ele não morra, o que tu tens a ver com isso? O destino da tua vida é diferente do dele. O teu caminho não é o dele. O que tu tens a ver com isso? Cada um viva seu próprio caminho. Cada um abrace com amor o que a graça de Deus nos vem trazendo para alegria, para consolo e também no meio de muitas tribulações, como disse Paulo. Por isso, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, gloriamo-nos e gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança, e que a esperança não confunde, porque por ela Deus derrama abundantemente o seu Espírito Santo sobre o nosso coração, que não nos deixa confusos mesmo na mais perturbadora tribulação. Quando a gente passou de dizer eu gosto de ti, do que tu fazes por mim, e a gente aprendeu a dizer eu te amo, não importa o quê. Aleluia. Quanto a este, eu espero que hoje aqui, essas 4 lições da alma, da mente, do coração de cada um de nós, tenham realizado a graça de cura que só o Espírito Santo pode aplicar e fazer acontecer, conforme a necessidade de cada um de nós, na vidinha, no interior do coração, nos relacionamentos, nas curas, na libertação das culpas, na libertação da vontade de autossuperação da culpa por mecanismos de compensação, produzindo em nós a certeza de que perdoados por Deus, perdoados em nós mesmos, portanto, perdoemo-nos a nós mesmos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Aprendendo que tem coisas que a gente gosta, e é bom quando a relação com Deus está cheia de coisas gostosas, mas a gente tem que dar um passo para além, e tem que aprender que chega aquela hora em que a relação com Deus não traduz uma amizade de fofuras, mas o vínculo com Deus vai significar a gente ter que dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A gente seja levado pelo Espírito Santo a que hoje aqui algumas lembranças malignas sejam tiradas do braseiro das culpas da nossa mente, e que o Espírito de Deus nos enterneça e nos coloque à volta do braseiro, da lareira, da comunhão e do aconchego. Que aqui também a gente aprenda e talvez se conheça, se discine e se perceba como gente cujas pulsões ainda são fruto de mecanismos de compensação por coisas que a nossa moral, que a nossa ética, que a nossa culpa religiosa ou de qualquer natureza tem nos feito agora transformar em missão, em dever, em ação. Que nós fiquemos livres de qualquer pulsão, por mais que ela produza missão para fora, não estará produzindo graça curadora de Deus para dentro, e que toda e qualquer ação da nossa vida seja provocada pelo constrangimento do amor de Deus, e não por nenhum mecanismo de compensação histórica ou psicológica, para que vale a pena. Porque ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for fruto de um amor espontâneo, para mim, de nenhum benefício redundará para o meu ser, para a minha alma. Que a gente também pare de se comparar. Por que que ela casou, eu não casei? Por que que os filhos dele são tão legais, os meus dão tanto trabalho? Por que que o ministério dessa pessoa parece ser tão fácil, o meu é tão atravancado? Por que que aquele ali ganha a vida de uma maneira tão mais tranquila e a minha é tão pesada? Para com isso, em nome de Jesus. Pare de olhar para o outro e perguntar quanto a este.
Viva o privilégio de ser quem você é. É um privilégio ser você. É um privilégio ser eu. Eu não queria ser ninguém aqui, nem ninguém no mundo inteiro. E eu vivo hoje a vida que eu gosto de viver. Eu não estou exilado de nada, não me exilei de nada, não estou fugindo de nada, estou no lugar que eu gosto de estar. Com a mulher a quem eu amo, com os filhos que Deus me deu, os meus e os dela, com os netinhos que estão vindo dessa produção humana, levantando todo dia, sentando naquele cantinho ali, falando com vocês e com o mundo inteiro, sem nenhuma pretensão além daquela de que o Evangelho vá chegando nos corações. Se me disserem, queres trocar de vida, queres voltar atrás, meu Deus, lá atrás ninguém me impediu de fazer nada, eu é que saí de tudo aquilo. Ninguém me disse, você não pode mais, eu é que disse, não quero mais, eu é que disse, não desejo mais, eu é que disse, isso aqui já não me serve. Convites naquele tempo e até hoje para voltar para qualquer daquelas coisas acontecem toda hora e são fáceis. Eu não quero, eu amo ser quem eu sou, vivendo o dia de hoje. E eu lhes digo, hoje é melhor do que há 40 anos atrás, do que há 30 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que o dia de ontem. Hoje é melhor, amanhã será melhor. É bom ser eu em Deus. Eu não quero ser ninguém além de mim. E espero que você não queira ser ninguém além de você. Só não faça de você um você apequenado. Um você apequenado é um você comparado. É um você se medindo com outros. É um você achando que o destino da sua vida não está sendo facilitado enquanto de outros são. Esse é um você ruim. Mas um você feliz em Deus pela graça que recebe. Não importa a cara dela, às vezes com sorrisos, às vezes com caretas, mas são graças de Deus, e por trás de trás graças eu encontrarei sempre glória e glória e glória e glória, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para a glória, para o bem, para o fazimento de todo aquele que ama a Deus, que não só gosta das coisas boas, mas que diz, olha aqui dentro, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Jesus amado, Verbo de Deus, em quem todo o cosmos e os multicosmos, o universo e os multiversos existem. É diante de ti que nós estamos, porque os céus dos céus, o universo e os multiversos e todas as camadas dimensionais não te podem conter. Tu, porém, dizes que estranhamente habitas com o contrito e quebrantado de coração. Vem e derrama a plenitude do teu amor em nós. Ajuda-nos a gostar de tudo que em ti é gostoso. E ajuda-nos a te amar mesmo quando nada seja gostoso. E tu sabes todas as coisas e tu conheces os nossos limites. E tu sabes que apesar de tudo e apesar de nós te amamos. Ajuda-nos a crescer nesse amor. E ajuda-nos a vivermos sem nos compararmos com ninguém. E permite-nos esquecermos das coisas que para trás ficam. A perdoarmos tudo que para trás ficou. E a perdoarmos-nos a nós mesmos. E a perdoarmos o nosso próprio passado. E também o de todo outro irmão e ser humano. E a prosseguirmos para as coisas que estão adiante de nós, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos aqui e por todos os milhares e milhões de outros que nos verão quando esta mesma palavra intensificada pelo teu Espírito chegar ao coração de qualquer pessoa, em qualquer parte da terra, em qualquer momento da história.
em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado por terem suportado as gotinhas com